Por que não poderá fazer o download do título no dia da votação? Porque a eleição ocorre nacionalmente, é um grande número de eleitores, e também porque a Justiça Eleitoral, por precaução, se desconecta da internet de um certo momento até que haja a proclamação do resultado para assegurar a lisura da votação, assegurar que não haja invasão de hackers no sistema eleitoral, etc. A comunicação é feita de um modo até mais analógico, sem conexão com a internet, então todos os sistemas ficam desligados por precaução. Então, além de haver um grande número de eleitores que podem deixar para fazer isso no dia, o que inviabilizaria a capacidade técnica, existe essa preocupação. Porque, tanto que as urnas não são ligadas à internet, tudo feito com base nas mídias, enfim, e com os gatilhos de segurança para evitar uma eventual invasão e essa invasão, então, dar margem à contaminação do pleito. Doutor, o senhor comentou sobre policiamento no dia 6 de outubro, justamente para evitar crimes eleitorais, enfim. Nesse sentido, os crimes eleitorais são tratados como qualquer outro crime? Existe prisão em flagrante, condução à delegacia? Se o senhor puder explicar um pouquinho para a gente como funciona esse processo, como a justiça atua nessa... Certo. O crime eleitoral é tratado como qualquer outro crime, é crime do mesmo modo, é tutelado pelo direito penal, mas na classificação ali das matérias é direito penal eleitoral. Só a diferença é mais no plano acadêmico do que no plano prático. E também a diferença no julgamento é que os crimes comuns são tratados pela justiça comum, são julgados pela justiça comum, mas os crimes eleitorais são julgados pela justiça eleitoral. Se o crime for de menor potencial ofensivo, é lavrado um termo circunstanciado de ocorrência, como ocorre na justiça comum, e se não for assim, se houver flagrante, a pessoa pode ser presa em flagrante e deve ser presa em flagrante, é lavrado um auto de prisão em flagrante, e se for o caso, é realizada a audiência de custódia, oportunidade em que daí então a Justiça Eleitoral decide se essa pessoa vai ficar presa preventivamente ou se ela vai ser concedida a liberdade provisória como qualquer outro crime. E daí, então, é iniciado o procedimento, se for o caso, de ação penal, enfim, conforme ocorre com todos os demais ilícitos penais. Não tem diferença. A questão é que a pessoa pode ter contra ela lavrado somente um termo circunstanciado, e daí ela é liberada de imediato, ou ela pode ter lavrado auto de prisão em flagrante. Essa pergunta do Leonardo, doutor, você divulgou muito que a partir desse ano os juízes têm poder de polícia, mas já não tinha antes o poder de polícia. O que mudou? Que se falou tanto de poder de polícia para os juízes eleitorais esse ano? O poder de polícia, na verdade, é que eu não sei o que se entende como poder de polícia na divulgação. Poder de polícia não é o poder de prisão, não é o juiz se investir da função da polícia. O poder de polícia é um poder de fiscalização. Então, o poder de polícia que é atribuído à justiça eleitoral é um poder de fiscalizar e, talvez, se for o caso, determinar que eventuais condutas deixem de ser praticadas durante o período eleitoral, durante o período ali das propagandas, enfim. Como, por exemplo, um cavalete que é colocado fora do local, uma propaganda, uma imagem, algum adesivo que não respeita os limites da legislação eleitoral, enfim, daí a Justiça Eleitoral tem o poder de polícia, mas não é o poder de ir ali, prender, enfim. E isso não é disso que trata o poder de polícia, é uma questão de fiscalização para manter a regularidade do procedimento eleitoral. Doutor, lá nas eleições de 2020 tiveram alguns problemas na apuração dos votos aqui de Canense e da comarca, mas isso por ter sido um problema nacional até. Eu gostaria de saber se esse ano, em caso de algum problema acontecer, se vai ter um espaço para a imprensa aqui no cartório eleitoral. 2020 te referes a eleição municipal. Sim, mas qual foi o problema? Eu me lembro... Acho que foi uma comunicação com Brasília, que então, falhou e acabou postergando o resultado. Só às 10 da noite, no caso. Isso, me recordo. E daí quero saber se a imprensa pode participar. Uhum. Ok? É isso? Eu não sei te responder isso agora, mas o que eu já te asseguro é que a nossa postura é sempre de manter com a imprensa o relacionamento mais aproximado possível. A questão é que a imprensa, dentro do fórum, às vezes,
pode acabar, naquele momento ali da apuração, pode acabar inviabilizando o deslocamento, pode acabar inviabilizando o transporte ou a passagem de alguém, e não só a imprensa, mas por isso qualquer outra pessoa pode não ser adequada à permanência dela no fórum, de modo a assegurar que o trabalho transcorra o mais rápido possível. Mas a imprensa, no que precisar, vai contar com todo o nosso apoio, e se for necessário que haja um espaço para vocês, se houver essa possibilidade, essa necessidade, eu garanto, adianto para vocês que estamos à disposição. E desde sempre, não só para fins da eleição, mas qualquer outro questionamento, fica a minha postura, no sentido de reconhecer a relevância do trabalho da imprensa. Bom, é importante frisar a questão da biometria, que pode votar sem a biometria, né? E a questão também relacionada ao documento. Porque às vezes a pessoa leva o CPF, não pode, né? Porque tem que ter foto, enfim. Gostaria que o senhor falasse sobre isso, para ficar bem claro para os nossos espectadores. Certo. A pessoa consegue se habilitar com o número do CPF. É necessário que haja um documento com foto. Não é necessário, se ela tem o número do CPF, e o CPF, em regra, as pessoas têm decorado, a inscrição no CPF, sabem, decorada, e tendo um documento com foto, ou tendo e-título com biometria prévia, daí a pessoa vai estar habilitada. O ideal é levar documento com foto e saber o número do CPF. Porque daí, tendo ou não tendo e-título, tendo ou não tendo biometria, a pessoa estará habilitada ao voto. Gostaria que o senhor falasse também sobre as novas urnas, que entre si tem alguma diferença em algumas urnas, né? Tem algumas diferenças em algumas urnas, como, por exemplo, a habilitação pelo CPF, são urnas que são novas, que foram testadas, se mostraram muito mais rápidas no processamento da informação, até mesmo para habilitação pelo cartório, na alimentação das cargas. O que o cartório me relatou é que antes o trabalho que era feito durante todo um dia foi feito em algumas poucas horas, a alimentação da carga, e então as urnas, por enquanto, têm se mostrado uma excelente medida, uma excelente proposta no sentido de garantir a segurança do pleito, a garantir a segurança das eleições, e o eleitor não vai ter dificuldade de fazer votação. O teclado é disposto no mesmo modo, a tela existe da mesma maneira, etc. É mais uma questão de formato e, sobretudo, de processamento da informação. Sobre o transporte de eleitores, às vezes, eu me lembro bem, recordo que eleições passadas, inclusive a Justiça Eleitoral mandava para a gente lá na rádio para a gente informar que os ônibus escolares de tal município fariam o transporte, lógico, de forma gratuita, de eleitores no dia da votação. Nesse ano vai ter algo nesse sentido? Foi aberto um processo de chamamento. Teve autorização, né? Teve. Aqui na nossa campanha eleitoral, apenas o município de Três Barras se habilitou. Em Três Barras vai ser feito o transporte de eleitores pelos ônibus do município, ônibus escolares. Caminhas mencionou que não tem condições de fazer, e da Unidade do Todo e Majaveira também não. Então, nesses municípios não vai ter. E daí também vai ter o transporte interestadual, que vai ser feito gratuitamente também, que aqui no nosso caso vai ser de Três Barras até Caminhas, todos os horários de dias normais. Intermunicipal, diz. Isso, intermunicipal. Isso. Daí o que não pode, e foi o que eu me referi ao transporte de eleitores, por exemplo, um candidato, um partido, uma coligação, aglomerar os eleitores e fazer o transporte daquele eleitor ao local de votação, no sentido de obter o voto, etc. Três Barras está autorizada, mas há uma decisão prévia autorizando que os ônibus municipais façam esse transporte. Fora disso, eventual transporte coletivamente praticado pode transparecer alguma irregularidade. Não, e daí tem que ser analisado no caso concreto. Três Barras está previamente autorizado, mas são os ônibus escolares identificados, com autorização, com um processo que foi deflagrado para isso. Os demais municípios não, e daí, caso alguém tenha conhecimento de algum transporte que aconteceu, deve acionar a polícia, enfim, procurar, se não conseguir a polícia, mas o 190 estará disponível, como o comandante nos informou, pode procurar o Ministério Público Eleitoral, por exemplo.
Eu só, acho que posso fazer duas perguntas. Sim, O claro. transporte onde estão as urnas e quando elas serão levadas para os locais de votação. E gostaria que o doutor falasse sobre a questão de candidato. O candidato, logicamente, também, o eleitor, ele vai votar. Se ele pode permanecer lá no local de votação, ele tem que votar e sair. Tá. As urnas ainda não estão nos prédios de eleição. As urnas são levadas na véspera por uma questão de segurança e daí elas permanecem sob a fiscalização das pessoas que são previamente destacadas para isso e daí então se inicia o policiamento para poder garantir a segurança. E com relação às eleições, à permanência do candidato no local, o candidato pode fiscalizar a eleição, pode fiscalizar o dia da eleição. Ele pode ficar lá. Ele pode permanecer no local, mas desde que não o faça no sentido de praticar um ato de propaganda. Não, desde que não o faça no sentido de pedir voto, de instigar o eleitor a votar em um ou em outro, de um ou de outro modo. O candidato não pode, ele pode permanecer no máximo na sessão eleitoral. Ele não, dentro do espaço da sessão. O candidato não deve permanecer no prédio, na escola, no pavilhão, enfim. E o candidato também não pode ficar na frente do local recepcionando o eleitor, cumprimentando o eleitor, no sentido de confundir educação com boca de urna. Ninguém, e daí com muito respeito, ninguém é bobo no sentido de que entender que um candidato que fica na porta de uma escola, na porta de um pavilhão, cumprimentando os seus eleitores, não está ali por educação, está ali porque quer voto. E o candidato teve o período apropriado para fazer a sua propaganda, para pedir os seus votos, para convencer o eleitor de como ele deveria votar. Então, o candidato, a candidata funciona e é bem-vindo como fiscal da eleição, mesmo porque é interessado diretamente na eleição, mas a sua conduta deve ser uma conduta respeitosa, como tem sido, inclusive. Como fiscalizar no local da votação, no local da sessão, enfim, ou deixar o eleitor livre para exercer o seu dever de cidadania. Tudo bem? Pois não?